TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 16 de março. E nesta edição, Petrópolis comemora 183 anos de história. Clube de Leitura Leia Mulheres Petrópolis recebe prêmio da Academia Petropolitana de Letras. Gasolina em Petrópolis chega a R$ 6,99 na primeira semana de março. E o diálogo com o objetivo de destacar o mês de março, o mês das mulheres, no Clube Leia Mulheres Petrópolis. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Nesta segunda-feira, feriado municipal aqui em Petrópolis, justamente por conta da comemoração de mais um aniversário aqui da cidade imperial, completando hoje 183 anos. Inclusive, a gente começa o programa de hoje falando justamente sobre Petrópolis, que é mais conhecida como cidade imperial, que está complementando mais um aniversário nesta segunda-feira. Essa data marca a assinatura do decreto imperial que oficializou a criação desse município, dessa cidade. Mas um ponto importante para a gente questionar é: será que os petropolitanos sabem quantos anos a cidade está comemorando? Já adiantei aqui para vocês, mas nas ruas a situação é um pouco diferente. E também é importante a gente pensar o que esses petropolitanos querem para o futuro do município. As nossas equipes foram diretamente para as ruas, justamente para ter essa conversa com a população. O aniversário de Petrópolis é celebrado no dia 16 de março porque foi nessa data, em 1843, que o imperador Dom Pedro II assinou o decreto que determinou a criação da povoação e a construção do Palácio de Verão da família imperial, que hoje é conhecido como Museu Imperial. Mas a história da cidade começou ainda antes disso, quando Dom Pedro I se encantou com o clima e as paisagens da serra e adquiriu a fazenda do Córrego Seco com o sonho de construir uma residência de verão para a família imperial. Ao longo dos anos, Petrópolis cresceu e se transformou em um dos principais destinos turísticos do país. Os casarões, os palácios e as ruas arborizadas do centro histórico preservam a memória do período imperial e ajudam a contar a história da cidade. O projeto urbanístico da cidade foi elaborado pelo Major Júlio Frederico Queller, que também incentivou a chegada dos primeiros imigrantes alemães, em 1845. Estes ajudaram a construir a cidade e contribuíram para a formação cultural e econômica de Petrópolis. Hoje, além do turismo e do patrimônio histórico, a cidade também se destaca nas áreas de tecnologia, moda, comércio e ensino superior, mantendo viva a tradição de desenvolvimento que começou ainda no período do Império. Eu acho muito bom em relação a isso, a tranquilidade da nossa cidade, uma cidade bonita, né? Uma cidade bem bonita. Eu gosto muito da nossa cidade. Espero que ela cresça ainda mais, espero que continue assim, que tenha mais trabalho, né? Porque eu vejo isso como um lado negativo, né? Os jovens terem que sair da nossa cidade para buscar emprego em outras cidades, porque em questão de emprego para os jovens está muito difícil. E o aniversário de Petrópolis é mais do que uma celebração da história. Também é um momento para ouvir quem vive a cidade todos os dias. Nós fomos às ruas para saber o que os petropolitanos desejam para o futuro do município. A cidade é muito bonita, né? Apesar de faltar algumas coisas, né? Emprego, essas coisas. Mas é uma cidade muito segura também, comparando às outras. Há mais emprego e que a cidade cada vez seja mais bem cuidada, né? Sem abandono, essas coisas. Eu desejo que só melhora para a cidade, né? Que alguém consiga consertar essa cidade. A cidade está muito destruída. A cidade já foi muito boa, entende? Ela é boa, até hoje para mim é ótima, é o melhor lugar que tem para se morar para mim. Assim, entre memórias do passado e expectativas para o futuro, Petrópolis celebra mais um ano de história. Uma cidade marcada pela herança imperial, mas que segue sendo construída todos os dias por quem vive, trabalha e sonha com um futuro melhor na Serra.
E falando sobre o aniversário da cidade, a gente está tendo uma série de celebrações pelo município nesta segunda-feira. Inclusive, começou com a missa em ação de graças pelos 183 anos de Petrópolis, que foi celebrado às 9h30 da manhã desta segunda-feira na Catedral São Pedro de Alcântara, aqui no centro histórico da cidade. A cerimônia religiosa abriu a programação oficial do aniversário da cidade imperial e reuniu fiéis, moradores e também autoridades. A celebração é uma das tradições da comemoração do aniversário da cidade e marca um momento de fé e agradecimento pela história de Petrópolis. A missa foi celebrada pelo bispo da Diocese de Petrópolis, Dom Joel Portela Amado, e contou com a presença de vereadores, secretários e também do prefeito Ingo Rantes. Durante a missa, os participantes também recordaram a trajetória do município e a importância das tradições que fazem parte da identidade petropolitana. A missa também marca o início das homenagens que fazem parte da programação oficial do aniversário ao longo do dia. Estão previstas outras atividades comemorativas e homenagens a personalidades históricas ligadas à fundação da cidade. As celebrações reforçam a importância da data para a população e destacam a história de Petrópolis, conhecida como cidade imperial e marcada por uma forte herança cultural e histórica na região serrana do Rio de Janeiro. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Muito obrigado pelas informações, Toledo. E, gente, a gente destaca que após o fim da missa de celebração do aniversário da cidade, na Catedral, o Major Júlio Frederico Queller foi homenageado na Praça Princesa Isabel. Queller teve um papel crucial no planejamento urbano de Petrópolis e, através do trabalho, surgiu o traçado original aqui da Cidade Imperial, da cidade de Petrópolis. Nessa primeira matéria que a gente acabou de acompanhar foi com Gabriel Toledo. E depois a nossa equipe, por meio do Jonathan Joras, esteve presente nessa segunda celebração, nessa segunda etapa da celebração que está sendo realizada aqui em Petrópolis, justamente para comemorar o aniversário da nossa cidade imperial. Inclusive, vamos conferir um pouco de como é que foi essa segunda etapa, essa homenagem ao Major Frederico Queller. 16 horas. A homenagem aconteceu na manhã desta segunda-feira, dia 16 de março, aqui na Praça Princesa Isabel. O Major Frederico Queller foi uma figura importante para o Brasil no século XIX, especialmente para a cidade de Petrópolis. Queller era militar e engenheiro. Ele nasceu na Alemanha e, ainda jovem, veio para o Brasil, onde passou a servir o Exército Imperial. Queller teve papel crucial na colonização não só de Petrópolis, mas de toda a região serrana. Ele foi nomeado por Dom Pedro II como administrador da criação da colônia de Petrópolis e, por isso, foi responsável por planejar a urbanização da cidade, organizar lotes para os colonos e ainda supervisionava a construção de edificações e das primeiras vias aqui da cidade de Petrópolis. Todo o trabalho de topografia realizado por Frederico Queller foi o que deu início ao traçado urbano que originou a cidade de Petrópolis. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. Muito obrigado pelas informações, Jonathan. Inclusive, a gente acompanhou uma matéria, justamente um material dele, que foi realizado agora há pouco. Mas nós estamos aqui ao vivo com ele no Correio Petropolitano Debate. Agora ele está em um outro ponto dessa celebração, está na Praça Dom Pedro, também aqui no centro de Petrópolis, onde foi realizado o corte do bolo, que faz justamente em alusão a essa celebração do aniversário da cidade. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? Conta um pouco pra gente de como é que foi mais essa etapa aqui da celebração do aniversário de Petrópolis. Oi, Hugo, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha também. Bom, como você já falou, né, a gente está aqui na Praça Dom Pedro, onde acabou de acontecer o corte do bolo em homenagem ao aniversário aqui da cidade. Assim, vou te falar, tá bem movimentado aqui a Praça Dom Pedro. A gente fez, inclusive, uma entrada ao vivo nas redes sociais, né, no Instagram da TV Correio da Manhã, mostrando um pouco do movimento. A gente conversou com umas pessoas aqui na praça. Enfim, inclusive, para falar um pouco melhor sobre a importância dessa celebração do aniversário, eu estou aqui com o secretário Ney Carvalho, que vai conversar aqui um pouco com a gente sobre esse dia 16 de março, essa data muito importante aqui para o município de Petrópolis. Claro, é o aniversário da cidade. Ney, uma boa tarde para você. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, Hugo, a todos os telespectadores da TV Correio da Manhã. Sem dúvidas, uma data importantíssima, onde nós comemoramos aí os 183 anos de Petrópolis, com a missa, com a homenagem a Queller. E, claro, não poderia faltar o parabéns para a nossa cidade,
onde muitas pessoas aqui se reuniram, cantamos o parabéns, o corte do bolo, e ainda teremos aí uma programação na Casa de Santos Dumont, o concurso da Realeza, tudo isso para brilhantar ainda mais esse evento, esse dia tão importante para Petrópolis. Secretário, eu queria que você falasse um pouquinho mais da importância da cidade imperial para o Brasil. Cara, a cidade imperial já diz tudo, né? É verdade. Nós estivemos participando de uma feira de turismo nos últimos dias, e ali nós tivemos a oportunidade de passar exatamente isso, que é o que nós passamos sempre quando estamos promovendo a cidade. É uma cidade onde parte da história do Brasil passa por aqui. O nosso turismo histórico é, sem dúvidas, o forte do nosso turismo, mas nós não podemos deixar também de dizer que Petrópolis é uma cidade acolhedora, a cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro, e que também oferece o turismo cervejeiro, o turismo cultural, e tudo isso vem só reforçar a importância de nós valorizarmos essa data por tudo que Petrópolis representa na história do Brasil. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui no Correio Petropolitano Debate. Daqui a pouquinho a gente vai lá para a Casa de Santos Dumont, né, próximo ali da Praça da Liberdade, onde vai ter o início das comemorações, né, do aniversário de Santos Dumont, é isso? Verdade. Vamos fazer a abertura das comemorações dos 120 anos de Santos Dumont, onde ali também vamos aproveitar para unir isso ao aniversário da cidade. Todos estão convidados para celebrar essa data importante também. Secretário, muito obrigado pela sua presença. Eu vou encerrando aqui minha participação no Correio Petropolitano Debate e eu vou lá para a Casa de Santos Dumont, aí eu converso com vocês novamente, onde, como o secretário já adiantou, vai ter o início das comemorações de aniversário aí dessa figura tão importante aqui para o município de Petrópolis. E, como você já tinha perguntado, está bem movimentado aqui na Praça Dom Pedro II. Lá na Catedral tinha bastante gente na missa. Enfim, é muito bom nesse dia tão importante aqui para Petrópolis. São 183 anos de história. Mas por hoje é isso. Volto com você. Muito obrigado pelas suas informações, Jonathan. Muito obrigado também ao secretário de Turismo, Ney Carvalho, pela participação no programa de hoje. Um prazer conversar com vocês. E, é claro, a gente continua aqui acompanhando todos esses atos de celebração aqui no Correio Petropolitano Debate e também, se não der tempo no nosso programa, nos outros programas aqui da grade da TV Correio da Manhã e depois, é claro, mostrando tudo como é que aconteceu aqui no município. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês dois aqui no programa de hoje. E agora a gente trocando de assunto, mas ainda falando de cultura. A gente está partindo dessa parte do aniversário de Petrópolis e vamos falar de literatura. Isso porque o Clube de Leitura Leia Mulheres Petrópolis recebeu um importante reconhecimento cultural aqui na Cidade Imperial. O projeto foi homenageado pela Academia Petropolitana de Letras com o Prêmio Joaquim Gomes dos Santos, concedido a iniciativas que contribuam para o fortalecimento da cultura da cidade. Vamos agora acompanhar um material sobre essa homenagem. Criado em 2016, o Leia Mulheres Petrópolis promove encontros mensais dedicados à leitura e ao debate de obras escritas por mulheres. A iniciativa busca ampliar o acesso à literatura feminina e incentivar reflexões sobre temas como autoria, produção intelectual e o papel das mulheres na literatura. E isso é muito significativo por várias questões. Falarmos de literatura em tempos atuais, manter um projeto, as pessoas interessadas a ler, isso é fundamental, mas é muito difícil, porque as pessoas precisam tirar de seu tempo. Ao longo de quase uma década, o grupo tem reunido leitoras em diferentes espaços culturais da cidade, promovendo debates, leituras comentadas e encontros que fortalecem o diálogo e a disseminação da literatura. De certa forma, é vendida a ideia de que não tem valor, sabe? Que o valor está em outras coisas. O que não é verdade, o valor está a gente conhecer o nosso interior, inclusive a gente se assemelhar e a gente se entender e se conectar com os livros. Recentemente, o coletivo também realizou um encontro literário no Teatro Imperial para debater sobre o livro Um Teto Todo Seu, da escritora Virginia Woolf, uma obra que discute as condições históricas e sociais para que mulheres possam produzir literatura. Então, assim, foi uma mulher que abriu portas no seu tempo, trazendo novas perspectivas e foi muito bom. Foi lindo viver aquele momento e
e ficamos muito felizes com a participação das pessoas. Como março é o mês da mulher, a programação do grupo segue recheada de atividades culturais na cidade. No dia 26, o Leia Mulheres Petrópolis participa do projeto Fale-me de Petrópolis, uma iniciativa do Museu Imperial que promove encontros para discutir a história, a memória e a cultura da cidade. E no dia 30, o coletivo também estará na UCP, em um encontro com a professora Denise Salles, que discute a violência de gênero em um grupo de pesquisa de mestrado. E vamos falar de uma escritora que é maravilhosa, uma argentina, que é a Mariana Enríquez. Nós vamos ler uma outra obra dela. E, assim, este mês é um mês que realmente estamos de parabéns ao clube, à sociedade, à cidade e às mulheres. Além do prêmio recebido da Academia Petropolitana de Letras, o Leia Mulheres Petrópolis também foi indicado ao Prêmio Maestro Guerra Peixe de Cultura 2026, cuja cerimônia de premiação está marcada para o dia 18 de março. Reconhecimentos como estes seguem reforçando a importância do projeto na valorização da literatura e na formação de novas leitoras na cidade. É muito fácil participar do Leia Mulheres, se dê essa oportunidade, porque quando a gente melhora a nossa compreensão em relação à leitura, a gente também melhora para os nossos queridos, para os próximos, e também melhoramos como sociedade. Uma sociedade que ler, ela é uma sociedade melhor, ela é uma sociedade mais justa. Então, o convite está feito. Será um prazer encontrar você no Leia Mulheres Petrópolis. Então o convite realmente já está feito ali pela Linda Feitosa e a gente destaca, é claro, que estamos em meio ao mês das mulheres, um mês que é muito especial também, é claro, para o Clube Leia Mulheres Petrópolis, mas também é muito importante para outros pontos da nossa sociedade, que inclusive o Banco de Sangue Santa Teresa está realizando uma ação em alusão ao mês das mulheres aqui em Petrópolis com um sorteio especial. A campanha visa presentear as mulheres durante o mês de conscientização e também busca atrair doadores, tendo em vista que atualmente os estoques estão em situação crítica. Olha só. Neste mês de março, o GSH Banco de Sangue Santa Teresa está realizando uma ação especial em referência ao mês das mulheres, celebrado mundialmente. Neste período, todas as mulheres que realizarem a doação vão concorrer a uma maleta de maquiagens. Essa ação vem para celebrar o mês das mulheres e também para tentar melhorar os níveis dos estoques da instituição, que atualmente se encontram em nível crítico. A gente está com estoque muito baixo, infelizmente, né? A gente está com risco de falta de sangue na cidade. E o que acontece é que a gente tenta pegar bolsas emprestadas de outros bancos de sangue, mas infelizmente no Brasil, né, os bancos de sangue estão tudo na mesma situação que a gente, né? Infelizmente, todos estão precisando. A situação, de acordo com a captadora de doadores do Banco de Sangue, é influenciada pelo período do ano. De acordo com ela, do início do mês de janeiro até as primeiras semanas depois do Carnaval, o número de doadores cai drasticamente. Isso destaca a necessidade urgente de conscientização da população sobre a importância da doação. Não adianta o bombeiro pegar o paciente na rua, levar para o hospital, vai ter o medicamento, vai ter o profissional para atender, mas se não tiver o sangue, o trabalho dele foi em vão. A gente pede, né, encarecidamente, né, a população que vá ao banco de sangue, né, faça uma doação salva até 4 vidas e com 5 minutinhos se enche uma bolsa de sangue, né. É importante destacar que existem alguns pré-requisitos para fazer a doação de sangue, com destaque para a necessidade de ter mais de 50 quilos e mais de 16 anos de idade. Se fez tatuagem num lugar seguro, que tem um certificado da Anvisa, pode doar depois de 6 meses, se não é depois de 1 ano. Quem fez endoscopia, colonoscopia, pode doar depois de 6 meses. E assim, a pessoa estando bem de saúde pode realizar a doação normalmente. O Banco de Sangue Santa Teresa fica localizado na rua Doutor Paulo Hervé, número 1130. O local funciona todos os dias da semana, das 7 horas da manhã até as 6 horas da tarde. E agora, para poder finalizar o nosso primeiro bloco do programa de hoje, o preço máximo de revenda da gasolina aditivada aqui em Petrópolis chegou a R$ 6,99 na primeira semana de março. No mesmo período, a gasolina comum alcançou o valor de R$ 6,89 aqui na Cidade Imperial. Esses dados são da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Vamos acompanhar agora uma matéria realizada sobre esse assunto com Jonathan Joras.
O aumento do preço do barril do petróleo é causado pela guerra envolvendo os Estados Unidos, Israel e o Irã, além das tensões no entorno do Estreito de Hormuz. O local é um corredor estratégico, por onde passa 1/5 do petróleo consumido no mundo. Em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, na primeira semana de março de 2026, o preço médio de revenda da gasolina comum foi de R$ 6,82 e o máximo foi de R$ 6,89. Ainda sobre Petrópolis, a gasolina aditivada registrou um valor médio de revenda de R$ 6,89. Outro dado que chama a atenção é o valor máximo de revenda da aditivada, que chegou a R$ 6,99. Os dados são da ANP e correspondem à primeira semana de março de 2026. O preço médio da gasolina aditivada na cidade imperial, no mesmo período do ano passado, era de R$ 6,63 e o máximo era de R$ 6,89. A diferença do valor médio de revenda, quando comparado com os números mais recentes, é de 26 centavos e o máximo é de 10 centavos. É importante lembrar que Petrópolis é uma das cidades mais próximas e influenciadas pela refinaria Duque de Caxias, a Reduc, e os preços impactam a realidade e as contas dos petropolitanos. Cara, tá um preço caro, tá caro sim, cara. E como é que fica no final do mês? A conta fica apertada? Ah, rapaz, fica bem embaçadinho pra gente sim, cara. Tá acima do normal, né? Tá acima do normal. Torcer pra que melhore um pouquinho. Impacta, se for ver no final do mês lá, impacta bastante, né? Para o professor de Educação Física, Daniel Acon, a gasolina está muito cara e a tendência é aumentar ainda mais. Gente que precisa, depende de carro, não é só conforto. A gasolina tá um absurdo. Pô, abasteci a R$ 6,89, já tá R$ 7,00. Gente, com essas informações nós vamos agora para um rápido intervalo, mas fique por aqui porque o nosso programa só está começando. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump,
Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e vamos para a nossa previsão do tempo. E olha só, gente, hoje é segunda-feira, como vocês já sabem, ponto facultativo aqui em Petrópolis, na realidade feriado municipal aqui na cidade imperial, que está comemorando 183 anos. E amanhã é o primeiro dia útil aqui desta semana. Então, a gente quer saber, é claro, como é que vai ser o tempo. Não só em Petrópolis, mas em todas as outras cidades da nossa região de cobertura. E por isso, estamos aqui ao vivo com o nosso repórter Gabriel Toledo, que inclusive esteve na missa de celebração do aniversário da cidade mais cedo e agora já está aqui nos nossos estúdios para poder conversar com a gente sobre o tempo. Boa tarde, Toledo, tudo bem? Conta pra gente, como é que fica o tempo nesta terça-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura? Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Exatamente, eu estive presente na missa agora na manhã dessa segunda-feira aqui em Petrópolis, que celebra os 183 anos da cidade. E olha, já vou adiantar que estava um pouquinho quente aqui na cidade imperial, principalmente comparado às últimas previsões e aos últimos tempos que têm sido registrados na cidade. Mas a gente começa, é claro, nossa previsão do tempo em Nova Friburgo. A terça-feira na cidade vai ser de sol, com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, também com muitas nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 15 e a máxima de 26 graus. Agora, indo para Teresópolis, o dia vai seguir essa mesma tendência de sol com muitas nuvens, além dos períodos de céu nublado. À noite, o céu continua com muitas nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 17 e a máxima de 27 graus. E aqui em Petrópolis, a terça-feira, praticamente o primeiro dia da semana, vai ser de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. E as temperaturas podem variar entre a mínima de 16 e a máxima de 26 graus. Agora, indo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o dia também vai ser de sol, com bastante nuvens durante todo o dia. Os termômetros vão variar entre a mínima de 18 e a máxima de 29 graus. Em Três Rios, o dia vai seguir essa tendência também. A terça-feira vai ser de sol, com muitas nuvens praticamente durante todo o dia. E à noite também com muitas nuvens. E as temperaturas variam entre a mínima de 18 e a máxima de 30 graus. Ou seja, não chove em nenhuma cidade da nossa região de cobertura. E Hugo, essa segunda-feira aqui em Petrópolis, principalmente, bem quente comparado ao que a gente tem visto e tem sido visto em todas as cidades também na nossa região de cobertura, mas em Petrópolis foi registrado um friozinho na última semana e, é claro, não chove aqui também. Toledo, a gente pode observar realmente esse aumento nas temperaturas esperadas. É claro, na semana passada a gente estava com uma situação um pouco diferente por conta daquela frente fria que gerou alerta de chuva, gerou toda uma situação aqui no município e agora a gente já passou por essa situação, essa frente fria já se dissipou, já saiu aqui de Petrópolis, então as temperaturas começam a ficar mais elevadas, com uma cara maior de verão, não é mesmo, Toledo? A gente tinha observado, ultimamente, estávamos observando na realidade, diversos dias que parecia tudo menos verão
mas agora a situação está se normalizando novamente. A gente já teve um fim de semana que fez mais calor do que estava fazendo ultimamente e agora essa tendência continua para a semana útil, né, para a semana de trabalho aqui nas cidades da nossa região de cobertura, com todas elas registrando, inclusive, temperaturas máximas acima dos 25 graus, acima dos 26 na realidade, o que confirma na realidade justamente essa situação, essa expectativa de aumento nas temperaturas para as nossas cidades, da nossa região de cobertura. Toledo, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo. E olha só, gente, para poder finalizar um assunto que nós começamos a trazer na semana passada aqui no programa e também nos outros telejornais aqui da grade da TV Correio da Manhã, mais de 5 mil consumidores conseguiram renegociar dívidas durante o mutirão Dívida Zero RJ, que foi realizado entre os dias 9 e 13 de março em 20 polos de atendimento espalhados por todas as regiões do estado do Rio de Janeiro, inclusive aqui em Petrópolis e também em Teresópolis. Ao todo, mais de 14 milhões de reais em débitos foram renegociados. Confira. A iniciativa reuniu mais de 30 empresas, entre bancos, concessionárias de serviços públicos, varejistas, operadoras de telefonia e birôs de crédito. O objetivo foi aproximar consumidores e credores para facilitar acordos e ajudar pessoas endividadas a reorganizar o orçamento e recuperar o equilíbrio financeiro. De acordo com o secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutenberg Fonseca, o resultado do mutirão demonstrou a importância da ação para famílias que enfrentam dificuldades financeiras. Segundo ele, a procura superou as expectativas e mostrou que há grande demanda da população por oportunidade de renegociar dívidas. O secretário destacou ainda que reunir empresas de diferentes setores ajudou a criar um ambiente favorável para acordos justos, permitindo que milhares de consumidores voltassem a organizar a vida financeira. Vale lembrar que no ano passado, a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro e o Procon RJ realizaram 3 mutirões de renegociação de dívidas, 2 deles em âmbito estadual. Ao todo, cerca de 6 mil consumidores foram atendidos e aproximadamente 40 milhões de reais em débitos foram renegociados. Durante o mutirão Dívida Zero RJ, as negociações foram acompanhadas por técnicos dos órgãos de defesa do consumidor para garantir orientação, segurança e transparência durante todo o processo. O objetivo da ação foi ampliar o acesso da população à renegociação de débitos e oferecer uma nova oportunidade para quem deseja reorganizar as finanças e recuperar o crédito no mercado. A gente sabe que essa situação, essa ação do Procon já foi finalizada, essa primeira ação desse ano de 2026 foi finalizada no dia 13, mas é claro, é muito bom ficar de olho justamente nas redes, nos comunicados no site do Procon RJ, porque no ano passado, em 2025, nós também tivemos alguns mutirões do Dívida Zero RJ. Então, se você tem algum tipo de pendência, fique ligado, porque pode ser que aconteçam mais edições dessa feira de negociação de dívidas. E, gente, com essas informações, eu encerro a parte de notícias do programa de hoje. Mas antes da gente ir para um rápido intervalo e depois da nossa entrevista, eu tenho uma dica para vocês. Sigam as nossas redes sociais, Instagram, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Como vocês viram na nossa entrada ao vivo com o Jonathan Joras, a gente teve um conteúdo direto da celebração do corte do bolo especificamente, lá na Praça Dom Pedro, e ele já tinha mostrado nas redes sociais antes mesmo de entrar aqui ao vivo no programa com a gente. Então, sigam lá as nossas redes sociais, @TV Correio da Manhã, @Correio Petropolitano, para justamente ficar ligado em todas as informações, tanto sobre esse aniversário de Petrópolis, que inclusive a gente já tinha conteúdo desde cedo, e também sobre todas as informações que passam aqui pela TV Correio da Manhã. Agora sim, vamos para um rápido intervalo e depois a nossa entrevista. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI.
Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo Vai Além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito. Um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate.
E agora estamos aqui ao vivo com a Linda Feitosa, que veio conversar com a gente mais uma vez sobre o Leia Mulheres Petrópolis e alguns eventos e encontros que o grupo está envolvido. Boa tarde, Linda, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Muito satisfeita de estar novamente aqui para falar de literatura neste mês, que é muito significativo. Sem dúvida nenhuma, um mês extremamente significativo, o mês das mulheres, e para o Leia Mulheres ainda tem um significado ainda mais especial, não é mesmo, Linda? Exatamente, né? A gente ler mulheres, então, falar sobre essa literatura que é específica, feminina, tem um significado e importância que é fundamental para todos nós como sociedade. Sem dúvida nenhuma, é extremamente importante, tem toda uma questão de significado, de pertencimento. São tantos tópicos que a gente já, inclusive, trouxe aqui nas entrevistas no programa e que sempre precisam ser destacados, sempre precisam estar em alta, sempre precisam estar sendo realmente comentados para que assim a gente consiga ter uma sociedade mais informada, uma sociedade culturalmente letrada e, é claro, com os devidos reconhecimentos que precisa ter. Exatamente, né? Se a gente não conhece, se a gente não fala, se a gente não se coloca, sozinha as coisas não acontecem, né? Então precisamos falar, precisamos mostrar, dizer. Isso é um processo civilizatório, né? Como a liberdade, como outros fatores, tudo tem que ser sempre dito, porque senão novas gerações chegam e acaba sendo esquecido, né? Exatamente, a gente precisa sempre destacar nossa história, porque a gente tem que analisar sempre nossa história, tem que conhecer nossa história para, é claro, aprender com os erros e também com os acertos, para que a Tomara. gente consiga evoluir como sociedade. Tomara que a gente passe pelo esse processo de É aprendizado. necessário, é algo necessário, Isso. cada vez mais necessário, a gente pode dizer assim. Mas, Linda, agora falando sobre o Leia Mulheres especificamente, é claro, nesse mês de março, o primeiro encontro já aconteceu, como é que se diz? O encontro tradicional já aconteceu na primeira quarta-feira do mês. Exatamente. E a gente já passou dele, mas a gente já vai falar sobre a questão que é mais tradicional, a questão que a gente costuma falar, mas é só para o mês de abril. Porém, a Isso. gente estava até conversando antes de entrar aqui ao vivo, esse mês de março é um mês muito cheio para vocês, não é mesmo? Exatamente. E que bom, eu acho que assim, foi uma satisfação termos a agenda com 6 encontros, incluindo o nosso encontro online, mas outros projetos, outros eventos e atividades. O Leia Mulheres foi convidado para falarmos de mulheres em alguns eventos que a gente vai especificar aqui. E isso é muito interessante, a gente vê a literatura sendo convidada, né, para nós falarmos de livros e especificamente de mulheres que são escritoras. Então, isso mostra algo importante na sociedade. Sem dúvida nenhuma, mostra algo importante, mostra que o destaque vem sendo dado e o reconhecimento vem sendo feito, não é mesmo, Linda? Exato. E agora, falando numa ordem cronológica desses 6 eventos, 6 encontros que foram e vão ser realizados, eu acho que a gente pode começar com o encontro do teatro, não é mesmo? Que esse já aconteceu. Esse foi assim um convite muito especial da Sandra e do Paulo, foi um presente que recebemos. Estivemos no Teatro Imperial agora na última sexta, foi maravilhoso, foi muito significativo, falamos inclusive aqui, né, a gente conversou sobre essa obra da Virginia Woolf, Um Teto Todo Seu. Então assim, falar dessa escritora que praticamente tem aí um século, e trazer essas ideias, inclusive em contextos narrativos, sobre a questão das mulheres em várias nuances, né? E nesse tempo atual ainda, e trazer essa conversa naquele palco, junto com as pessoas, foi algo, assim, memorável, muito significativo, amamos participar. E foi um encontro diferente, né? Um evento diferente dos que o Leia Mulheres costuma promover. Exatamente, porque nós já tivemos, né, o piquenique que vamos fazer, foi adiado inclusive, mas tivemos o piquenique, já tivemos o encontro na UCP, que vamos ter um outro agora no final deste mês, mas no palco, assim, para falar principalmente dessa autora tão significativa, foi muito especial esse convite e a nossa participação, essa vivência, né? Foi interessantíssimo, por toda a questão estética do ambiente, pela escritora, os assuntos que foram abordados a partir dessa escrita, né? Desse livro aqui. E é isso, foi uma energia diferente, muito simbólico e maravilhoso.
E eu queria saber, aproveitando que esse é o encontro que a gente vai comentar, que já aconteceu, como é que foi a participação do público no encontro? Então, a gente fez muito parecido como a gente acaba fazendo lá no Leia Mulheres, né? Fazemos uma abordagem sobre a escritora, depois sobre o contexto do enredo e as nossas impressões a respeito desses assuntos. E aí, que aqui é um ensaio, né, da Virginia Woolf, e a gente pediu também participação do público, que foi super receptivo. As pessoas ficaram com aquele gostinho de quero mais, o que foi muito satisfatório. E algumas pessoas disseram: olha, que bacana eu ter feito isso na minha sexta-feira à noite. E é isso, quando mobiliza a gente, a literatura, em algum ponto, quando faz a gente fazer uma reflexão, quando a gente parte para instigar e para se questionar sobre o que a gente pensa, elaborar um pouco esse contexto crítico, aí é onde a gente chega no que se deve chegar, que é naquela possibilidade de fazer o outro ter um interesse em ler, saber que a partir da leitura, da literatura, ele vai encontrar muitas coisas interessantes num contexto que é subjetivo, que é pessoal, mas que também é do contexto de mundo, é do contexto de sociedade, é do contexto de cultura, é do contexto de crenças. Então, assim, a literatura, ela é muito ampla. E ela tem uma coisa que é muito interessante, porque é fácil, é acessível, é pegar um livro, é a gente trazer para as outras abordagens como é importante a gente ler, sabe? Como é importante termos o nosso próprio senso crítico e como é fundamental a gente estar lendo em grupo. Porque aí tem a troca, é a minha impressão com a tua impressão, e a gente tem aquela coisa da escuta, de ver o ponto de vista que o outro, como o outro viu a mesma abordagem. Então a gente enriquece muito o próprio livro, a própria literatura e a nós mesmas, né? É muito fantástico, assim, eu sou uma entusiasta, então vou sempre. Não, mas que legal que o encontro realmente foi um sucesso, que foi bom, foi legal para vocês também, que é claro, tem que ser bom para o público, tem que ser bom para todos os participantes, inclusive vocês como mediadoras. E é muito legal ver esse apoio da população, ver esse abraço da população realmente Significativo ao Leia demais. Mulheres, não só da maneira online, que é claro, tem um alcance maior, a gente até conversou um pouco sobre a importância também de ter esse encontro online, Exato. por conta do acesso, da facilidade do acesso, mas também nesses momentos que tem um gostinho especial, não é mesmo? Isso, a coisa do olho no olho, né? É claro, estarmos no online tem suas vantagens e desvantagens, mas o presencial é muito interessante estarmos proporcionando outras atividades que são no presencial. E é aquela coisa de estarmos ali, olho no olho, conversando, essa troca que acontece que é muito significativa naquele momento. Tem uma outra coisa quando a gente está falando de corpos, de presença, né? É diferente e é importante, porque inclusive a gente está perdendo muito isso desse contato físico, das pessoas saírem de casa, né? A gente está vivendo um mundo que estimula as pessoas a ficarem em casa, não ter esse contato, e a gente está querendo fazer o inverso, porque mesmo sendo um encontro online, querendo ou não, a pessoa tira um tempo para estar ali com outras pessoas. E a gente é um ser social, precisamos, isso é necessário. Exatamente, Lina. E agora, passando desse primeiro encontro do teatro, porque a gente pode até continuar Que conversando, mas maravilha. nosso tempo vai infelizmente acabar, porque a gente ainda tem bastante coisa para falar. Aí, depois a gente tinha no domingo o piquenique, mas acabou sendo desmarcado por uma questão climática, não é mesmo? Exato, o piquenique aconteceria agora, dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher, só que a gente pega o mês inteiro com essa comemoração, mas infelizmente, como choveu no sábado, a grama ficaria molhada e tinha previsão de chuvas também para o domingo, e a gente, né, ficamos naquela dúvida, fizemos, como a gente tem um grupo de WhatsApp, quem participa dos nossos encontros, se quiser, participa do nosso grupo de WhatsApp. E a gente fez uma enquete e a maioria voltou realmente para não acontecer o encontro, porque tinha essas... poderia acontecer, poderia chover, e a gente vai depois remarcar esse encontro. É melhor escolher uma outra data que, apesar de não ser tão significativa, é claro, tão simbólica quanto o dia 8, uma data que todo mundo consiga aproveitar da melhor maneira, e já que foi, né, Esse é o chegado intuito, no né? consenso, exatamente. Mas, Linda, agora falando do restante da agenda do Leia Mulheres para esse mês de março. Como Nossa, é que tá? Que tem coisas bastante coisa. maravilhosas, assim. Começando dia 18, ainda está para definir local e data, geralmente é à noite, né, por volta das 19 horas. Teremos, a cidade tem o privilégio de ter aqui o prêmio Guerra Peixe, o qual o Leia Mulheres foi indicado numa categoria especial, e a gente convida todos a participarem, porque
pelo significado que esse prêmio tem, que a pessoa do Guerra Peixe teve para a cidade de Petrópolis. Então, é um prêmio fantástico, um dos melhores prêmios aqui nessa nossa região, falando em termos de Estado, inclusive. E a gente tem essa honra, esse privilégio de sermos, né, estarmos lá para ver, independente de levarmos ou não a estatueta, mas é um presente. Ter a literatura, ter o Leia Mulheres, completando 10 anos em setembro agora, né? Então, é uma década de Leia Mulheres, é algo muito importante para a gente, estamos imensamente felizes. E só de ter o reconhecimento da indicação, não precisa nem ganhar o prêmio, mas Não, só já de é um ter o prêmio, a reconhecimento, indicação exato. já é um prêmio. E depois, o que nós temos nessa agenda bem cheia? Então, depois vamos participar de um evento no Museu Imperial, que eu não sei se as pessoas conhecem, mas se não conhecem, é uma grande oportunidade para conhecer, que é um evento da biblioteca do Museu Imperial, que se chama Fale-me de Petrópolis. Então, nós fomos convidadas a participar desse evento. Então, será no dia 26, uma quinta-feira, às 14h30. Lógico que quem estiver ali no Leia Mulheres, conhecendo, né, o Instagram, estamos colocando todas essas informações. Mas essa é a próxima, né, depois do prêmio Guerra Peixe. E depois, final do mês, dia 30, numa segunda-feira, às 17 horas, a gente também teremos o privilégio de estar na UCP, junto com a pesquisa da professora Denise Salles, para falarmos de uma escritora maravilhosa, porque a gente vai trazer alguns contextos de escritoras latino-americanas, e dessa vez com a Mariana Henriquez, é uma escritora que a gente ama de paixão, uma mulher maravilhosa, é uma mulher que está aqui na mídia, que tem toda uma comunicação, e vamos falar sobre essa questão de gênero, violência em relação às mulheres. Então, assim, a agenda do Leia está simplesmente maravilhosa e são encontros, eventos e atividades abertas ao público gratuitamente. E é uma forma, a gente está querendo que as pessoas venham, participem, para sentir como é legal. Então já fica aqui o convite para essa série de oportunidades, a gente pode dizer assim, são diversas oportunidades de tópicos bem diferentes. A gente tem questão de uma premiação, de encontros de debate, então realmente são diversas oportunidades para esse público que pode participar, todo público e de maneira gratuita, tópico importantíssimo. Aberto a todas as pessoas. Perfeito, Linda. E agora, finalizando o mês de março, a gente, é claro, não pode deixar de falar do próximo encontro do Leia Mulheres, que é ali no iniciozinho de abril, não é mesmo? Exatamente, vai ser no dia 1º de abril, que é geralmente os encontros do Leia é a primeira segunda-feira de cada mês, né? E em abril será no dia 1º, e nós vamos ter o prazer imenso de ler esta obra, porque é fantástica, da Claren Kerrigan, Pequenas Coisas Como Estas. Este livro é da Relicário, que é uma editora também que a gente acaba lendo alguns livros, temos uma parceria que é maravilhoso. Gente, todas as pessoas estão convidadas a ler esta obra, porque ela é maravilhosa. É um livro muito pequeno, assim, em termos de tamanho, mas a dimensão do que tem aqui dentro, em termos de questões que vão trazer para a gente muita consciência sobre coisas que a gente, às vezes, acha que não é importante mais falar, a gente percebe, sim, é importante falar, é importante reviver, e só assim a gente pode ter uma colocação mais justa na vida. Então, é maravilhoso. É uma verdadeira outra oportunidade que a gente está destacando aqui. E, mais uma vez, eu acho que a gente até comentou isso sobre outros livros do Leia, que são livros que são curtos de tamanho, mas o conteúdo é riquíssimo e é muito amplo. Exatamente. E falando agora, para mudar a perspectiva, por exemplo, em livros em termos grandes de tamanho e grandioso também narrativa, foi o que nós lemos o ano passado, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que agora está na Academia Brasileira de Letras, a primeira negra a ocupar essa cadeira, que aí sim é um livro também de dimensão grande, porque é um livro de 950 páginas, né, praticamente 1000 páginas. Nós lemos ele, dividimos em 3 meses, e esse foi grandioso em tudo, mas é importante que nós não nos enganemos. Obras pequenas também têm de uma dimensão imensurável, muitas vezes. Inclusive, nesse contexto deste livro aqui, que eu estou deixando aqui curioso para o pessoal, não vou falar exatamente qual o assunto, para o pessoal pesquisar ou participar com a gente, ou, noutra oportunidade, nós falarmos melhor aqui do livro. Perfeito, Linda. Muito importante, já fica esse convite para as pessoas conhecerem todos esses eventos do Leia Mulheres e também com um prazo um pouco maior para participar desse encontro,
porque é aberto para todo o público, não é mesmo? Aberto a todo o público, e o convite é sempre assim, gente, venham ler, faça disso um objetivo, tire um tempo, se organize de alguma forma, mas participe. Não deixe a leitura fora da sua vida, porque é algo importante, inclusive porque é uma oportunidade de você ficar consigo mesmo, é de você estar com você mesma. Isso é muito importante, a gente tem um tempo para a gente. E aí você aproveita esse tempo, ainda por cima, aproveitando de conhecimento. Olha que coisa Perfeito, boa. Linda. É uma coisa maravilhosa mesmo. E só para a gente poder finalizar, a gente já destaca isso todas as vezes, mas é sempre bom a gente repetir. Como é que as pessoas podem procurar o Leia para, é claro, conhecer mais detalhes sobre todos esses eventos e também sobre o encontro tradicional? Então, nos encontramos, né, o Leia Mulheres nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. No Instagram é @Leia Mulheres Petrópolis. Só mandar um recadinho ali nas mensagens, quero participar, ou então no último banner, ou então comigo, com a Drica, porque a Drica é outra mediadora junto comigo. Estamos nas redes sociais, que é Drica Madeira, ou no meu Instagram, Linda Feitosa, né? E pergunta como a gente participa do Leia. É muito simples, é muito fácil participar dos nossos encontros. Perfeito, Linda. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui no programa. Sempre um prazer receber vocês. Satisfação é nossa, agradeço imensamente em nome do Leia Mulheres Petrópolis. E é isso, venham ler Mulheres para conhecer esta literatura que é maravilhosa. Perfeito, Linda. E, gente, com essas informações, nós encerramos a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.